A China já é uma realidade de maior economia do mundo, então, né? Pensando em daqui a 10 anos. A China, pô, tem um domínio tecnológico muito grande. E aí surgem aquelas especulações, né? Incluindo Rússia, incluindo as questões do armamento nuclear, da Terceira Guerra Mundial, ela nunca vai acontecer porque muita gente tem o domínio, tem muitos países que podem acabar com a humanidade. Mas você também acaba, né? Você vai acabar com outro que outro vai acabar contigo, então vai Sim, acabar todo mundo, então né? acabou. Acabou. Então é mais uma questão para ninguém usar, e aí entraria num padrão de conflito sem o armamento nuclear. Estados Unidos e China, cara, ou outro cenário de uma possível terceira guerra mundial. A China fica quietinha esperando o momento certo, porque sabe que ainda não é o momento de se envolver em conflito. Tem muita economia, muito dinheiro para ganhar, muito preparo para acontecer. Mas os Estados Unidos sabe disso também, né? Então, assim, se eu não fizer nada, daqui a 30 anos, o chinês está vindo aqui e eu não consigo vencer. Exato. Como é que é a projeção disso aí e o que evitar para que a gente não tenha esse choque entre essas duas potências? Assim, é difícil pensar que o choque não vai acontecer. O choque ele vai de fato acontecer. A questão é se vai ficar no choque econômico ou se vai escalonar para um choque militar. Precisa ver muito como vai ser a resposta em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional, tá? Esses dois casos eles são bem específicos, Glauber. O Mar da China Meridional ele é uma região super estratégica não só para a China, mas para o mundo. Ali você tem 1/3 do comércio mundial, você tem 1/5 de toda a pesca que acontece no mundo, grande parte de recursos fósseis também, petróleo, gás, enfim. E a China alega que, por motivos históricos de navegação, todo aquele território pertence aos chineses. Só que existe uma deliberação da ONU que fala, não, olha, até 200 milhas náuticas, tem a zona econômica exclusiva, tudo tal, e a ONU e os Estados Unidos consideram que não, aqueles territórios têm que ser divididos com Brunei, Filipinas, Vietnã e outros países que ali atuam, né? Isso vai dar problema, com toda certeza. Filipinas está recebendo uma série de bases militares, tem uma cena que aconteceu mês passado, já aconteceu várias vezes, né? Mas a última vez foi mês passado. Um navio filipino, ele estava pescando no mar da China Meridional. Veio um navio chinês, e você vê assim, a diferença de proporção é gigantesca. Um navio chinês e começou a atacar mangueira de água na cara né, na carcaça ali do navio. Expulsando. A China não deixa as Filipinas realizarem pesca porque considera que todo aquele espaço pertence ao seu país, entende? Eu não vejo, nesse momento, os Estados Unidos disposto a comprar uma guerra com a China por conta do mar da China Meridional. Mas já está colocando bases, entende? Taiwan é a mesma coisa, por exemplo. Taiwan, hoje, tem capacidade capacidade técnica militar para atacar todos os territórios da República Popular da China, ou seja, da China continental. Então, até, olha, a guerra Rússia e Ucrânia, olha o caos que já está causando no mundo. Uma guerra entre China e Taiwan seria muito mais problemática. Primeiro porque são países muito mais ricos. Taiwan tem um acordo de defesa militar com os Estados Unidos, coisa que a Ucrânia não tem, né? E Taiwan assim, é muito mais poderoso que os ucranianos, mas tem muito mais recurso militar. Tem caças aí de última geração, tecnologias militares avançadas. Querendo ou não, é um ataque anfíbio também que vai ter que acontecer, né? Então já muda completamente o panorama. Taiwan é uma ilha. E a gente está falando de um conflito que aí sim envolveria diretamente Estados Unidos, que tem uma obrigatoriedade de defesa com Taiwan, e China, que são duas potências nucleares, né? Então, assim, a Terceira Guerra Mundial possivelmente não vai acontecer por conta da Rússia e Ucrânia. Mas na China, precisa ver como que os Estados Unidos vai responder a essa ofensiva chinesa. O Xi Jinping já falou que é um dos seus objetivos de governo restaurar a integridade territorial da China. O que ele considera como integridade territorial? Taiwan pertence aos chineses, entende? Então, vai acontecer, não acho que vai ser agora, e precisa ver como que o governo americano vai responder a essa possível ofensiva em Taiwan. Será que os Estados Unidos teria coragem de fazer uma afronta aos chineses por conta de Taiwan? Eu acho que se chegar na hora H, eu acho que militarmente não vai responder. Eu acho que vai aplicar sanções, punições, mas ataques militares contra a China... Talvez o que foi com a Ucrânia, entende?
eu repasso armas para você, eu te dou caças, eu te dou armamentos, mas o exército americano entrar em confronto com o exército chinês, eu acho que não aconteceria. E o acordo? Acordo serve também Para para desfazer. ser quebrado, né? Exatamente. Até só fazendo uma espécie de comparação, tinha um acordo de defesa Armênia e Rússia. Olha, tem até um bloco chamado de CSTO. Se a Armênia for atacada, a Rússia tem obrigatoriedade de defesa. O Azerbaijão está atacando Nagorno-Karabakh, que a Armênia considera como um dos seus territórios, ou pelo menos um território autônomo em que vivem armênios. A Rússia não fez nada. Ah, mas não tem um acordo? Tem. Né? Entendeu? Então, não acho que os Estados Unidos compraria essa briga militar com os chineses, não. Sim. Tô pensando aqui, não sei se faz sentido, cabeça de quem não domina isso aí, vou te jogar essa responsabilidade. O russo parece que é um movimento de antecipação, né? O russo, na ideia dele, a cortina de ferro, ele entende que, ó, eu não quero o meu inimigo aqui com base, a OTAN, não quero fazer fronteira com a OTAN. Os Estados Unidos e Taiwan têm, né, essa preocupação com a China, com esse interesse da China de restaurar ali todo o território que eles entendem que é chinês. Não tem também uma necessidade de um movimento de antecipação? Porque se tu espera mais 15, 20 anos, pode ser que você não consiga mais combater esse inimigo e o caminho natural vai ser que a China seja bem sucedida. Fazendo essa relação aqui com todo respeito e desculpa se ela não faz menor sentido, parece, né, Glauber? Para até com com a isso. minha audiência, né? Porra, a Glauber tá falando merda, né? Eu tô aqui, né, me defendendo. Faz sentido? Eu acho que faria, mas depende com quem você vai fazer esse movimento de antecipação. Porque, querendo ou não, a Rússia fez a antecipação contra a Ucrânia, que era um país isolado, muito frágil militarmente. Como que Taiwan ou os Estados Unidos fazem uma antecipação contra a China, entende? Então, já muda um pouco o patamar da questão. Mas acho que faz sentido a sua análise, Glauber, e muito possivelmente já teria sido feito se não fosse a China, esse país que quer atacar um aliado dos Estados Unidos. Sim. E também, pô, a Rússia sabia que, além da Ucrânia ser mais fraca militarmente, economicamente, não tinha um acordo, né, que vinculasse. Então, ela antecipou esse acordo, né? Porque se deixa assinar com a OTAN, aí a guerra seria com todos os países membros da OTAN. Né? Exatamente. Aí eu acho que a Rússia não teria feito ataque. Por quê? Porque aí teria que combater toda a OTAN, né? E a situação já é bem mais complicada. Assim como, por exemplo, a Rússia não atacou a Finlândia quando a Finlândia entrou para a OTAN, assim como a Rússia não atacou os países bálticos quando os países bálticos entraram para a OTAN, entende? Mas, então, não acho que teria essa antecipação em relação à China, porque é a China, né? Mas, estrategicamente falando, faz sentido, faz sentido. A paz ela é dependente de um equilíbrio de força. Dá Exato, pra afirmar, né? Porque é isso, né? Então, por exemplo, eu geralmente não ataco o cara que tem a capacidade de me atacar também, entende? Então, tem até um ditado que fala, né? Tem dois jeitos de você nunca ter uma guerra nuclear ou uma guerra no mundo. Se ninguém tiver armas nucleares ou se todo mundo tiver armas nucleares. Porque se todo mundo tiver arma nuclear, nenhum vai atacar o outro pelo medo do revide. Sim. E aí quem já tem, cuidou de evitar que todo mundo tenha. O que exatamente, né? O que é, inclusive, uma das maiores hipocrisias do mundo, né? Que é o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se fosse um tratado de não proliferação, em que, ó, países que não têm, vocês estão impedidos de desenvolver suas armas nucleares, e eu que tenho, prometo que eu vou progressivamente eliminando e fico proibido de fazer armas nucleares, isso é uma coisa. Mas agora um tratado, olha, você não pode ter, mas eu que já tenho, eu posso continuar tendo, tá? E, inclusive, vou criar a AEA, Agência Nacional de Energia Atômica, que é liderada pelos Estados Unidos, que foi o único país que já teve capacidade de jogar uma bomba atômica contra uma população, que foram os japoneses. Sim. Né? Então, assim, hipocrisia nível 100% aí, né? Pois é. Os outros, né, não tiveram a ousadia, né? Os Estados Unidos, sim. Exato, né? E ele que controla. E ele que controla. Ele que diz, né, que a ponto de, não, você pode ter, você não pode ter, enfim. E coloca ainda uma taxa de louco, né? Não, o Irã não pode ter arma nuclear porque o Irã é maluco. E não defendendo o regime iraniano. Péssimo, tá? Mas
Até foi uma coisa que o Zelensky, por exemplo, ontem na Assembleia da ONU, ele falou: olha, a gente tem que tirar as armas nucleares da Rússia. Um Estado terrorista não tem o direito de ter armas nucleares. E eu concordo realmente, né? Eu acho que o que a Rússia fez foi errado, invadiu a soberania de outro país, e eu acho que a Rússia é um país irresponsável. Ele vai falar isso para todos os países que invadiram a soberania de outros, também Estados Unidos, também França, também Reino Unido. Se a gente fosse tirar armas nucleares de todos os países terroristas, acaba a arma nuclear do mundo, né? Porque os países hoje que têm armas nucleares, né? Índia, Paquistão, a França, o Reino Unido, Estados Unidos, pô, todos eles já fizeram algum tipo de ataque irresponsável, considerado como terrorista em outros países.